Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre matriz energética. Por quê? Nós falamos até agora de diversas formas de energia, mas nós precisamos também saber de onde essas fontes vêm e se o lugar, a região onde eu vivo, ela tem todas essas energias que eu conheço agora, que eu sei se é renovável, que eu sei se é não renovável, que eu consigo identificar se ela é primária ou se ela é secundária. Como eu faço para saber quais são as energias disponíveis em uma região? Eu sei a partir da análise da sua matriz energética. O que é a matriz energética? São todas as formas de energia que uma região dispõe para se movimentar, para existir. E aí, com base nessa informação, eu consigo saber quais são as energias renováveis que existem nessa matriz e quais são as energias renováveis. A gente tem disponível na mídia, em diversos sites confiáveis, informações referentes às matrizes do mundo e às matrizes de cada país. E também, se nós procurarmos com mais calma, nós também conseguimos encontrar a matriz energética de cada estado brasileiro, onde é importante para a administração desse estado saber quais são as matrizes que dispomos, aquelas que temos potencial para explorar e o que podemos fazer para cada vez mais diversificar a matriz energética. Porque não é interessante para uma região, para um estado, ter quantidades pequenas de energias para utilizar. Por quê? Porque se uma faltar, fica mais difícil você ter outras energias alternativas. A gente pode classificar as matrizes energéticas em matriz energética geral, ou seja, tudo que um país ou um estado utiliza, ou a matriz elétrica, que são as fontes de energia que eu utilizo apenas para chegar até a energia elétrica. Então, por exemplo, se o estado de Goiás utiliza a energia hidrelétrica para chegar até a energia elétrica, essa energia faz parte da matriz elétrica. Agora, por exemplo, se eu não uso a energia eólica para gerar energia elétrica no estado de Goiás, essa energia eólica, ela pode fazer parte da matriz elétrica geral do estado de Goiás, mas ela não fará parte da matriz elétrica. Por quê? Porque eu não utilizo a energia eólica para gerar eletricidade. Ou seja, a energia elétrica, ela faz parte da energia, da matriz energética geral de um estado, de um país. E é importante a gente conseguir discernir isso, que nem toda energia vai ser utilizada para chegar à energia elétrica em um estado. Vai ser feito um balanço, uma avaliação, para ver o potencial dessa energia naquele estado, e aí vai ser feita a conclusão, se eu devo ou não devo utilizar aquela energia para gerar eletricidade. Sabendo que a eletricidade, a energia elétrica, é uma das energias que a gente mais utiliza. Então, por isso que várias fontes de energia vêm sendo estudadas quanto ao seu potencial para gerar energia elétrica. Certinho? Então, quando a gente entende o que é essa matriz energética, a gente entende que toda matriz energética ela vai ser formada por duas fontes. Pela parte renovável, que são todas as energias renováveis que estão presentes ali, e pela parte não renovável, que são todas as energias não renováveis que aquele país, que uma nação faz uso. Então, eu vou colocar aqui para vocês um gráfico que mostra a matriz energética mundial. Ou seja, o mundo possui uma matriz energética composta por esses dois tipos de energia. Esse gráfico ele é de 2020. O que ele mostra? Que toda a matriz mundial ela vai ser composta pelos seguintes itens. 31,5% vai ser composta por petróleo e derivados, que é essa parte vermelha. 26,9% vai ser o carvão mineral, que vai ser essa porção azul. 22,8% será o gás natural, que também é uma fonte de energia não renovável. Depois nós temos a energia nuclear, que vai representar uma fração de 4,9%. Nós temos a energia hidráulica, que no mundo representa 2,5%. A biomassa representa 9,3% e outras energias que são utilizadas em quantidade muito pequena
Somando todas, nós temos um total de 2%. Ou seja, é bem diversa essa matriz mundial. Lembrando que de país para país ela pode mudar. E de estado para estado também, quando você fala de um país. Certinho? Quando a gente fala da matriz energética brasileira, que eu vou colocar para vocês no gráfico também, a gente percebe que ela é diferente, que a porcentagem de cada item é diferente quando a gente compara com a matriz mundial. Então, eu tenho nesse gráfico aqui para vocês que 34,3% da nossa matriz é baseada em petróleo e derivados. 34,3%, que é essa porção vermelha. 18% é baseado em derivados da cana-de-açúcar, 18%. Lembrando que nós temos uma produção muito grande dessa biomassa no Brasil a cada ano. 12,4% vai ser energia hidráulica. Então, se vocês observarem, nós temos uma porcentagem muito maior se comparada à matriz mundial. Gás natural, 12,2%. Nós temos aqui outras não renováveis, 1%, a matriz nuclear, 1,4%, o carvão mineral, 5,3%, outras renováveis, 7%, e lenha e carvão vegetal, 8,8%. Se a gente pegar, por exemplo, o carvão mineral e comparar com a produção mundial, a oferta mundial, a gente vai ver que a gente utiliza muito menos carvão mineral do que os países no geral, porque a nossa oferta dessa fonte de energia não é tão grande. Então, se a gente não tem a oferta grande, a nossa utilização também não vai ser expressiva. Se a gente comparar nesse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, que também está na atividade, a matriz energética mundial com a matriz energética brasileira, falando das energias renováveis e não renováveis, a gente vai ver que no Brasil, 45% da nossa matriz, somando todas as fontes, é renovável. Então, 45% da nossa matriz é renovável, enquanto 55% dela é não renovável. Então, a gente precisa buscar novas formas de energia renováveis, porque só 45% dela hoje é renovável. Mas quando a gente pega a matriz mundial, a gente vê que apenas 14% da matriz mundial é renovável e 86% é não renovável. Então, o Brasil precisa aumentar a porcentagem de fontes renováveis, mas se a gente comparar com a matriz mundial, a gente ainda está bem colocado, porque quanto mais fontes renováveis a gente utilizar, melhor. Agora, falando da matriz elétrica, que são todas as fontes de energia que a gente usa especificadamente para gerar energia elétrica, a gente vê, nesse gráfico que eu vou colocar para vocês, que a matriz energética elétrica mundial, de acordo com o IEA 2020, a gente vai ver que 38% é construído pelo carvão mineral, 23% vai ser construída pelo gás natural, 10,1% pela energia nuclear, 16,2% pela energia hidráulica, a biomassa vai constituir 2,4% e a energia solar, eólica, geotérmica, maré e outras juntas somam 7,3%. Essa é a matriz mundial, elétrica mundial. Quando a gente pega a matriz brasileira, esse dado de 2019, a gente vai ver que muda bastante. Por quê? Porque a nossa matriz energética elétrica, a hidráulica representa 64,9%. A nuclear representa 2,5%. Os derivados do petróleo representam 2%. Gás natural, 9,3%. Solar, 1%. Eólica, 8,6%. E a biomassa, 8,4%. E aí, pessoal, quando a gente analisa as duas matrizes elétricas no mundo e no Brasil, nós observamos que nós temos a nossa matriz baseada em fontes renováveis, diferente da matriz mundial. Vamos observar aqui nesse gráfico? Olha só, a matriz mundial, ela vai ser composta por 75% de fontes não renováveis e 25% por fontes renováveis.
Já a matriz do Brasil é 83% de fontes renováveis e 17% de fontes não renováveis, ou seja, o nosso país ele tem a sua matriz elétrica majoritariamente baseada em fontes renováveis, o que é muito bom, onde vocês podem observar que 64% dessa matriz é baseada na energia hidráulica, ou seja, na energia elétrica gerada dentro das hidrelétricas. Lembrando que nós temos várias hidrelétricas no nosso país, cada uma com a sua particularidade e cada uma com a sua capacidade. Aqui na atividade que eu passei para vocês, eu coloco também a matriz energética do estado de Goiás. Por quê? Para você conhecer quais são as fontes de energia que nós temos aqui no nosso estado. Então, nessa tabela que aparece aqui para vocês, vocês vão ter a descrição de quais energias não renováveis nós temos e de quais energias renováveis nós temos. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra que na nossa matriz energética, 44,9% da nossa energia, ela vai ser não renovável. Então, 44,9% da nossa energia, ela vai ser não renovável. Quais são essas energias? O gás natural veicular, que representa 8,3%, outras primárias, que representa 0,3%, o óleo diesel representa 21,8%, o óleo combustível 2%, gasolina 7,8%, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, representa 1,5%, o querosene 0,6%, outras secundárias do petróleo 1,4% e não energéticos do petróleo 1,3%, onde tudo isso soma 44,9% da nossa matriz não renovável aqui. As energias renováveis vão somar 55,1%, ou seja, de acordo com esse dado aqui, a matriz energética do Goiás, ela tem mais fontes renováveis, o que é muito bom. Então, a hidráulica e a eletricidade representa 7,7%. Os produtos da cana representam 45,9%. E a lenha, carvão vegetal, representa 1,5%. Então, vocês podem observar que das nossas energias renováveis, a maior parte dela vem de produtos da cana. Por quê? Porque o Goiás ele tem muitas usinas sucroalcooleiras e nós também temos grandes áreas destacadas, reservadas para produzir a cana-de-açúcar. Então, nós temos uma grande produção dessa biomassa, o que contribui para aumentar a nossa porcentagem de matriz de fontes renováveis, certinho? Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês também o nosso fluxo de energia aqui no estado de Goiás. Como assim? Quais são as fontes que nós temos, qual é a oferta e qual é o consumo. Então, aqui nós temos nossa fonte, derivados do petróleo, a gente tem 31,8%, produtos da cana, 49,4%, gás natural veicular, 8,5%, hidráulica e eletricidade, 8,6% e outras 1,7%. Qual que é a nossa oferta? A oferta interna de energia, mercado. E aí vai gerar um consumo. Qual que é esse consumo? O setor energético ele vai ter um consumo de 23,6%, residencial 6,1%, transporte 44,4%, industrial 19,1% e outros 6,8%. Por que eu trouxe esse dado para vocês? Porque é tão importante quanto nós sabermos quais são as fontes que nós temos, qual é a porcentagem de fontes renováveis e não renováveis, a gente tem que saber para onde essa energia vai. Ou seja, vocês podem observar aqui que grande parte da energia que nós temos, ela vai para o setor de transportes e vai também para o setor de indústrias. O residencial aqui, embora ele tenha um valor considerável, ele não representa uma parcela tão grande. Então, nós temos que focar nas energias que são direcionadas à indústria de transportes, às indústrias no geral e ao setor energético, que é a parcela para onde vai a maior parte da nossa energia. E com base nisso, vocês vão fazer a atividade da semana, que vai falar sobre energia e sobre essas formas de energia que nós temos. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês a atividade da semana, porque eu tenho certeza que vocês vão compreender o conteúdo, vão assimilar a importância da matriz energética, de saber o que é uma matriz energética e diferenciar uma matriz energética de uma matriz elétrica e saber quais são as energias que eu tenho aqui no Goiás e para onde essa energia vai. Então, com base nisso, eu elaborei para vocês algumas questões e eu peço que vocês assistam com muita atenção e já me procurem se ficar qualquer dúvida. Certinho? Esse é o nosso combinado. Então, vamos lá. Primeira questão. A matriz energética da China é baseada em carvão mineral, transportado por ferrovias que usam muito diesel. O minério segue em navios que consomem muito combustível e o país ainda tem demanda de grande petroquímicos por conta da construção civil e bens de consumo e da sua crescente urbanização. Em 2010, tornou-se o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2003, o valor das exportações de petróleo do Brasil para esse país era 0,5% do total e, em 2013, as exportações saltaram para 8,7%, confirmando a liderança comercial desse país com o Brasil. Sobre a matriz energética da China, descrita acima, julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Ou seja, você vai analisar essa matriz, essas fontes de energia que a China depende muito e vai julgar os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Com base no que vocês aprenderam, se é bom para um país ter a sua matriz baseada em fonte renovável ou não renovável. O que é melhor para um país? Vem comigo. A. Devido ao uso predominante do carvão mineral e de petróleo e seus derivados, pode-se afirmar que a China tem uma matriz energética baseada majoritariamente em fontes energéticas não renováveis. Então, no texto, fala que a China usa muito carvão mineral e usa muito petróleo e também os seus derivados. Ou seja, que a matriz da China, a matriz energética da China é baseada majoritariamente em fontes não renováveis. Então, você vai julgar se esse item é verdadeiro ou falso. Lembrando que eu preciso lembrar se o petróleo é uma energia não renovável e se o carvão mineral é uma energia não renovável. Lembrando que tem diferença do carvão mineral e do carvão vegetal. O carvão mineral é aquele carvão que é formado por um processo muito específico de fossilização e ele vai ser disponível apenas em algumas regiões do mundo. E o carvão vegetal é aquele carvão que a gente obtém pela carbonificação da biomassa, ou seja, quando eu pego uma biomassa como aqueles exemplos de lenhas que são melhores para queima e eu realizo a carbonificação e eu utilizo ele para gerar energia, que é o carvão vegetal, tem diferença. E tem B. Pensando nas questões ambientais e no problema da forte dependência de fontes energéticas não renováveis, a China é um forte candidato a estudar novas formas de energia, especialmente renováveis, como o uso de biocombustíveis e da biomassa. Ou seja, se você julgar que a China tem uma matriz majoritariamente não renovável, você concorda que ela precisa começar a procurar fontes renováveis, utilizando, por exemplo, biocombustíveis e a biomassa? Você vai julgar verdadeiro ou falso. C. Para a economia da China basear a sua matriz energética majoritariamente no uso do carvão mineral e do petróleo, torna esse país referência mundial, visto que quanto maior for o uso de fontes não renováveis, maior será o desenvolvimento de uma nação. Então, você vai julgar, é bom para um país ter a sua matriz energética baseada em fontes não renováveis? Se sim, você vai marcar verdadeiro. Se você julgar que não é bom, que ela deveria ter mais fontes renováveis, você julga falso. D. O Brasil, em relação à sua matriz energética, está em uma posição superior à matriz energética da China, pois apresenta maior uso de fontes de energia baseada em recursos renováveis. Se vocês observarem lá nos gráficos que tem no texto, vocês vão ver que a matriz energética brasileira ela é baseada em fontes renováveis ou não renováveis. Você vai encontrar essa informação lá. E aí, se a matriz energética brasileira
tiver mais fontes renováveis, você vai julgar se isso é bom. E se você julgar que isso é bom, você vai julgar também que o Brasil está de forma privilegiada e superior à China, porque a China, como nós vimos no texto, a matriz dela é baseada em fontes não renováveis. Então, você vai pegar todas essas informações, vai juntar elas, analisar e vai julgar se essa afirmação está corretíssima. Na questão 2, eu tenho o seguinte: o uso de diferentes fontes de energia foi crucial na construção da sociedade como um todo, tendo marcado diversos momentos da história da humanidade. Leia o texto a seguir sobre fontes de energia e selecione as palavras e expressões que preenchem corretamente e coerentemente as lacunas. Então, eu tenho uma frase e aí eu vou falar para vocês quais são as lacunas. Então, eu tenho aí eu tenho a primeira lacuna. Foi importante fonte de energia para a primeira revolução industrial. Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério. Tem a segunda lacuna, ponto. É um dos principais responsáveis pela terceira lacuna, vírgula, pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera. Então, você vai marcar a alternativa que tem as 3 palavrinhas que preenchem corretamente a primeira, a segunda e a terceira lacuna. Quais são as alternativas? Letra A, carvão mineral, norte, chuva ácida. B, petróleo, sul e poluição dos oceanos. C, petróleo, sul, chuva ácida. D, carvão mineral, sul, poluição dos oceanos. E, petróleo, norte e chuva ácida. Então, você vai ler o texto, vai tentar encaixar essas palavras e vai observar qual combinação que torna o item correto, que torna o item mais coerente. Terceira questão, pessoal, a última. Essa questão eu gostei muito da forma como ela foi construída. Eu espero que vocês consigam entender o que eu espero de vocês. Olha só. Você considera a situação a seguir. Você é convocado para substituir o atual ministro brasileiro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Para quem não sabe, o nosso ministro hoje ele é o Bento Albuquerque. Após um balanço energético da última década, é constatado que a matriz energética e elétrica do Brasil é composta por 60% de fontes de energias não renováveis, dado esse que exigirá medidas imediatas, visando o aumento da porcentagem da exploração de recursos renováveis no país. De posse dessa informação, você é orientado a apresentar em uma reunião em caráter de urgência um plano de ação, com no mínimo 3 formas de aumentar o uso de fontes renováveis a curto, médio e longo prazo no país, justificando os benefícios e as restrições referentes às energias selecionadas. Redige a seguir um relatório apresentando todas as informações solicitadas e contendo todos os envolvidos nesse plano de ação, do futuro êxito da sua resposta. Como você vai resolver essa questão? Então, pessoal, nessa questão 3, o que você vai fazer? Você é agora o ministro de Minas e Energia. Qual é a função desse ministro de Minas e Energia? Ele é responsável por fazer o levantamento de todas as fontes de energia que uma nação dispõe. Também é responsável por saber se a energia que nós produzimos é suficiente para abastecer o nosso país e se nós precisamos buscar fontes de energia externa, ou seja, importar energia de outros países, de outras regiões. E aí, de acordo com essa questão, após a análise, foi observado que a nossa matriz é baseada majoritariamente em fontes não renováveis, 60%. E para esse ministro foi dada a seguinte missão: você precisa me apresentar opções, estratégias para a gente diminuir a nossa dependência de fontes não renováveis e aumentar a nossa oferta por fontes renováveis. Então, esse novo ministro, que no caso é você, terá a função de trazer em uma reunião em caráter de urgência, ou seja, você tem pouco tempo para pensar a esse respeito, você vai trazer para o seu superior quais seriam as formas que o nosso país teria para aumentar a porcentagem de uso de fontes renováveis. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer
no seu relatório, você vai escrever para mim. Coloquei as linhas na atividade para você escrever. No mínimo 3 formas de utilizar mais fontes renováveis. Então, por exemplo, vou dar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, você pode colocar no seu relatório a construção de parques eólicos em regiões do país que tem boa oferta de ventos. Quando eu construir esse parque eólico, logicamente eu vou ter um investimento, mas eu também vou ter uma fonte a mais de energia. Ou seja, eu vou pensar na construção de um parque eólico numa região que tem uma boa oferta de ventos, ou seja, eu posso construir no estado da região Nordeste, como Ceará, Bahia, para tentar diminuir essa dependência por fontes não renováveis. Então, a primeira coisa que eu poderia sugerir, a criação de um parque eólico. Segunda coisa, a instalação de painéis solares em várias regiões estratégicas no país. Ou seja, eu posso investir na compra de painéis solares, na instalação, para captar mais energia solar. Outro exemplo que eu poderia dar, embora tenha suas desvantagens, a construção de uma usina hidrelétrica, ou aumentar a eficiência de uma usina hidrelétrica que já exista no nosso país. Eu posso também pensar no aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, que é o lixo. Eu posso aproveitar esses resíduos para gerar biogás, que é uma forma de energia renovável. Eu tenho várias estratégias. Eu posso também buscar utilizar algum resíduo agroindustrial para produzir combustíveis de segunda geração. Por exemplo, eu posso utilizar o bagaço da cana-de-açúcar para produzir o etanol de segunda geração. Então, eu vou escolher 3 formas de aumentar a minha matriz energética em relação às fontes renováveis. Então, eu vou pesquisar e vou colocar no mínimo 3 opções para o meu superior. Lembrando que, cuidado com a ortografia e com a forma que você escreve, porque relatório tem que ser escrito de uma forma formal. E aí, se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem, a gente bate um papo, a gente conversa. Terei o maior prazer de ajudar vocês, certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem durante a semana. Ótimos estudos, pessoal!